Pessoal, boa tarde. Cumprimento a todas aqui na mesa. Também é uma felicidade poder falar disso tudo. E vamos tentar pincelar, né, um pouco do que foi falado e trazer um pouco da realidade da Jaguar Mine nesse contexto das mulheres na mineração. Bom, né, o primeiro ponto aqui, né, é sempre nossa missão, visão e valores que a gente compartilha, como vocês também possuem, né? É importante a gente trabalhar na excelência e buscar foco aí numa cultura melhor para todos nós e para os nossos empregados e para as nossas comunidades. Os nossos valores, né? E hoje o tema está muito voltado para o valor, dignidade e respeito, né? Trazer as mulheres para a mineração nada mais é do que trazer dignidade, né? Para que as mulheres possam, de fato, trabalhar da maneira e onde elas quiserem. E o nosso propósito, construindo prosperidade para todos. Bom, um cenário da Jaguar hoje, né, gente? A gente está nesse ano, em 2023, com quase 15% de mulheres no nosso quadro como um todo. A gente está com 11% de mulheres no quadro de lideranças e, em 2023, 40% das nossas contratações estão voltadas para mulheres. O que é isso, né? É um número que a gente busca sempre melhorar. Ainda é o nosso foco, a gente não entende que a gente está num momento de excelência para os números das mulheres, mas a gente enxerga isso e entende que a gente já melhorou, né? E a gente ainda precisa melhorar mais, como setor de mineração. Nesse cenário, o que a Jaguar tem de diferente, né, que a gente busca reconhecer? Ter programas, de fato, que vão trazer esse ponto, né, esse olhar do círculo, né, do todo, e trazer a mulher para o centro desse círculo para entender essa dificuldade. Então, o nosso programa Diversifica, né, ele traz essa equidade aí em todos os pontos, né, de tanto de limitações que a gente tenha, quanto também de raça, gênero, e as mulheres também no centro desse programa. Por quê? Porque senão a gente só fica naquele, né? Chegou dia 8, vamos comemorar o Dia da Mulher, vamos valorizar esse dia, os outros dias todos do ano a gente esquece, né? Isso é um fato. E é um fato que a gente quer mudar. E, principalmente, mesmo que a gente comemore, independente do dia 8 ou não, a gente reconhecer as forças, né? A gente olhar para aquela mulher técnica que está ali, né? Para aquela mulher que tem uma contribuição que vai ser diferente e, para a empresa, esse diferente agrega. Né? São resultados que são, de fato, diferentes, e entender que o diferente é bom. Então, aqui é só para exemplificar, de fato, né, como que a gente busca, dentro da mineração, mostrar a força, né? Que uma puxa a outra, que junto a gente vai para frente, que tem que ter respeito, que você pode se posicionar, que dentro da Jaguar a mulher tem espaço de falar. E também esse poder, né, que a gente fala do empoderamento e quais são as ações práticas que as lideranças podem trazer. Então, dentro da Jaguar, a gente tem um programa, né, como foi colocado aqui, a gente abraça, de fato, essa causa com um programa específico de mentoria feminina, que busca exatamente promover esse entendimento de carreira. São coisas simples, gente. A gente para, às vezes, para olhar e pensa, meu Deus, mas é uma sessão, é 2, 3, que vai fazer aquela mulher parar e olhar que ela pode ter uma carreira dentro da mineração? É isso. Parece que é um mundo que a gente tem que inventar uma roda. Mas não é. É parar e falar para aquele grupo assim, ó, você também tem condição de traçar a sua carreira, de traçar o seu desenho e de promover esse desenho junto e acreditando nessas mulheres. Então, dentro desse contexto, a gente sempre que vai fazer uma ação se pergunta, gente, mas ainda é preciso gritar? Em 2023, nós precisamos entrar no setor de mineral e falar, mulheres, vocês têm espaço? Então, eu falo aqui com muita propriedade, precisamos ainda gritar. Né? Gritar no sentido técnico, no sentido da capacidade, não é no sentido do feminismo de forma alguma, é no sentido de abrir portas para que as mulheres consigam mostrar o seu potencial. Então, quando a gente fala do nosso programa de mentoria, foi um fato muito engraçado que a gente apresentou para as lideranças e apresentamos para as lideranças também masculinas. E aí que foi o grande impacto que nós tivemos. Poxa, mas a gente não tem esse olhar. E aí nós ouvimos, vocês, mulheres, têm que nos ensinar a ter o olhar para entender essa dificuldade, para entender que eu lidar com um público ou outro, independente da equidade que eu quero trazer, eu tenho que personalizar, para que aquele público, de fato, se sinta dentro daquele processo. Então, gritar é muito no sentido de, primeiro, é corriqueiro?
existe o trabalho invisível. E as mulheres têm que estar no ambiente de mineração sentindo a vontade para falar do trabalho invisível. O que é que nos ajudou muito no setor mineral? O home office, onde a mulher e o marido voltou para dentro de casa e a criança gritava na reunião do pai e na reunião da mãe. Coisa boba, né? Mas aí começou a ver, nossa, a criança está ali para os dois. Né? E a gente, no primeiro dia, quase matava a criança. Né? Não grita, não, pelo amor de Deus. E depois, não. Nós entendemos que a mineração entrou para dentro da casa das pessoas. E isso foi um start muito grande dentro do nosso processo de liderança feminina e com os líderes da Jaguar como um todo, porque o trabalho invisível ficou visível para todo mundo se a gente ficou dentro de casa. O trabalho invisível apareceu. Então, esse trabalho invisível não é do braçal, gente. A gente está falando do psicológico. Da mulher que está ali sobrecarregada, não é no sentido de ali fazer um trabalho braçal, é no sentido de cuidar da família e garantir toda uma estrutura que, de fato, às vezes é invisível. E, nesse cenário, a gente trouxe isso para dentro da empresa. Quando a gente fala do lado de fora, da casa, da família, mas e dentro da Jaguar? Como que nós, líderes, estamos sendo barreira para que se tenha o desenvolvimento tanto da mulher quanto de pessoas que tenham uma opção diferente? Por que a gente está abafando isso e não trazendo essa diversidade a favor da empresa? Que é esse ponto, né? A gente tem que enxergar que o obstáculo é diferente. E, como liderança, a gente vai limpando o obstáculo. Porque se a pessoa tem capacidade, se ela tem a condição técnica, vamos ajudá-la. A gente não ajuda, a gente não faz coaching, a gente não tem outros apoios. Então, o enxergar foi o ponto de partida da Jaguar. E enxergando, a gente trouxe aí 2 conteúdos que a gente trabalhou. Um, que é da nossa consultoria, que é a Liret, que nos apoia, que a gente trouxe um pouquinho disso para falar com vocês, e o outro material da Forbes, no sentido que a gente quer demonstrar essa visão do enxergar. Então, quando a gente fala assim, eu vou dar um feedback, né? O famoso feedback, a gente fala muito disso. Eu estou enxergando quais são, de fato, aquelas dificuldades daquela mulher. Ela se sente num ambiente seguro para falar dessas dificuldades, né? Ela entende que ela tem ponto forte, né? Às vezes, uma mulher faz uma coisa de sucesso, se ela sair cantando, nossa, olha só como é que ela está cantando um valor. Mas se um homem fala, nossa, eu entreguei um projeto que foi muito massa, todo mundo aplaude. É um invisível. E aí a mulher vai ficar calada mesmo. Ela vai desenvolver o projeto, às vezes, numa forma que, se ela tivesse aberto, com mais colaboração, seria um projeto melhor para a empresa. Não é um foco aqui, gente, somente da mulher. É a empresa enxergar que a diversidade vai trazer o alavancar para a empresa, que é a sacada que hoje a Jaguar possui. Então, assim, não trabalhar no nível certo, entender da delegação, esse ruminar incessante. Então, são os pontos ali principais que hoje a nossa liderança trabalha dentro da liderança feminina e dentro desse entendimento. Qual que é o seu melhor? Qual que é o seu ótimo? O que está te impedindo de ser o ótimo, de ser uma líder? Por que você não está se enxergando nesse contexto? E aí é independente de gênero. Tanto os homens líderes quanto as mulheres têm que ter esse olhar. E aí um ponto que é maçante, a gente sempre fala, a gente acaba repetindo, e a gente tem que mudar. Mudar é o cotidiano, é o dia a dia. Se está numa reunião, uma mulher interrompida de forma indevida, permitir que ela fale. Lembrar que sua filha pode estar ali. E ela vai ser interrompida também, se a gente não mudar o nosso comportamento. Né? Não recriminar as posturas, que é essa questão. Às vezes, uma postura que um homem fala, nossa, muito bom. A mulher fala, nossa, ela é reativa, né? Nossa, você viu como que ela falou? É isso, é uma verdade. Incentivar o benchmark, pôr a mulherada para viajar, para conhecer outras mulheres, entender, ter o fortalecimento. Exposição positiva, o que é isso? Né? Você mostrar que ela tem a capacidade de estar naquele lugar. Ela está ali porque ela é merecedora e ela tem que ter uma exposição positiva. O PDI personalizado, não adianta pegar um quadradinho e falar, todo mundo vai fazer o mesmo passo a passo. Às vezes, o que as mulheres precisam não é a técnica, já está toda com ela. Ela vai ter que um PDI, às vezes, é de como se portar, de falar de uma maneira mais assertiva, mas não vai ser aquele PDI padrão. Então, os líderes homens, né, têm que também enxergar aquelas diferenças dos slides anteriores para mostrar, você pode ter um PDI que realmente vai te ajudar no seu desenvolvimento de carreira. E as vitórias pessoais, né?
A gente, mulher, reconhece o nosso fracasso, gente, mas a vitória é difícil demais. Né? A gente se massacra, e as suas funcionárias também. Né? Se ela errou, às vezes, uma coisa pequena, ela vai ruminar aquilo ali 3 anos e ficar com medo de fazer aquilo de novo. E é isso. Né? É uma realidade do perfil. Do mesmo jeito que a gente tem um perfil que ajuda e tem essa multiplicidade, a gente consegue ver de forma holística, em outros pontos, não. E tanto os homens quanto as mulheres, quando a gente começa a contrapor, a gente começa a ver a diferença dos perfis. E aqui, para finalizar, é um convite, né? Que todos nós reconheçamos os obstáculos, reconheçamos as diferenças e, de fato, sejamos mentores, mentores das mulheres das nossas empresas. É possível, são passos simples. A decisão aqui é de cada um sair daqui hoje e decidir ser um mentor de carreira do time de mulheres de vocês. Obrigada.